Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Como já disse anteriormente, nossas lives estão acontecendo nesse mês de outubro às quartas-feiras, devido ao curso de extensão em práticas pedagógicas que está tendo nas quintas-feiras, tá bom? Vou dar 3 recadinhos breves para vocês antes de nós começarmos a nossa live de hoje. Primeiro, Faculdade Unina, nossa parceira da ACA, está com super promoção de cursos de especialização, tá? Quer fazer uma pós-graduação? Manda um direct lá para nós que a gente manda para você o nosso encarte dos cursos disponíveis, ok? Na semana que vem, pessoal, inicia-se o primeiro seminário educacional online promovido pela ACA. Vai do dia 27 ao dia 30 de outubro, com carga horária de 30 horas. Então, manda um direct também e fala, quero participar do seminário, que a gente faz a matrícula de vocês lá. E no mês de outubro, na primeira semana de novembro, dia 3, inicia-se o curso de Mariologia. Então você quer saber mais um pouco sobre a história de Maria, também nos envia um direct lá, quero participar do curso de Mariologia, tá? Os encontros de Mariologia serão todas as terças-feiras, via aplicativo Meet, ok? Então hoje, para bater um papo conosco, a gente convidou o psicólogo e psicanalista, né, Wesley Godoy. O Wesley ele é membro analista do Instituto Lalang, né, ele é pós-graduado em saúde pública, em psicanálise, e ele é mestrando em psicanálise também. Vai conversar um pouco conosco hoje sobre saúde mental, uma busca pelo equilíbrio, né? O que a psicanálise fala referente a isso quando estamos nos referindo à saúde mental? Então é isso que o psicólogo Wesley Godoy fez na nossa temática da live de quarta-feira, ok? Então, tudo certo? Wesley, boa noite. Boa noite. Em nome da ACA, eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite. Seja bem-vindo à ACA, ao meio da assessoria e consultoria educacional, para batermos esse papo hoje, né, sobre a saúde mental, essa busca pelo equilíbrio. Qual o equilíbrio? Qual todos querem esse equilíbrio? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Wesley. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Posso começar? Beleza. Eu achei bem interessante o assunto e bem tentador poder trazer essa discussão sobre saúde mental em si, né? Primeiro eu quero agradecer a presença de todos, o Márcio, um amigão meu lá de Salvador, obrigado por prestigiar. E achei bem interessante, bem curioso a gente poder favorecer esse tipo de discussão, porque a gente vê uma tentativa muito grande de certa forma, colocar o ser humano numa caixinha, colocar o ser humano e tentar uma tentativa de encaixar o ser humano em algo que às vezes o ser humano seja encaixável, se é que existe essa palavra, né? É importante a gente pensar, né, no que é um equilíbrio, né? Quando a gente pensa num equilíbrio, a gente pensa num par de opostos, aonde de certa forma existe um centro, existe um meio termo, se é que a gente pode dizer. Quando a gente pensa em psicanálise, quando a gente pensa, né, nessa área, a gente, de certa forma, entra numa grande pergunta e numa grande questão, porque existe mesmo, né, essa coisa do equilíbrio?
né? Se existe essa coisa do equilíbrio entre saúde, entre doença, entre mental, entre o que é racional e entre a razão e o coração, entre, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando nós vamos falar sobre esse assunto. A gente precisa tomar um certo cuidado e para não cair, vamos dizer assim, no imperativo aonde existe um certo, aonde existe um errado, aonde existe uma saúde mental equilibrada, sem doenças, e aonde existe uma saúde mental sã, perfeita, sem problemas, né? E por isso que eu venho trazer para vocês uma questão e algo muito interessante e importante que o Freud, lá no texto Mal-Estar na Civilização, ele vai colocar que existe um mal-estar inerente ao ser humano. E essa coisa, esse mal-estar que é inerente ao ser humano, ela não é validada hoje pelo meio que nós vivemos. A gente tem um imperativo hoje na sociedade que diz goze. Tem um imperativo hoje na sociedade que diz seja feliz a todo custo. Né? Nós temos aí, né, medicações, pílulas para a felicidade, né? Pílulas para que você se acalme. Né, temos aí, né, uma medicação chamada Concerta. Né? Então, é como se a sociedade não desse conta de um vazio ou de um mal-estar, de uma angústia inerente ao ser humano e o tempo todo ela quisesse tentar tamponar, tentar, de certa forma, esconder esse vazio, esse mal-estar, essa coisa, né? E é importante a gente falar disso, porque hoje, nessa sociedade, na sociedade em que vivemos, no mundo em que vivemos, né, há uma tentativa da gente, de certa forma, querer tampar um buraco, querer cobrir um buraco ou suturar uma falta que talvez seja insuturável. Né? E aí a gente vê aí várias medicações para ansiedade, e aí a pessoa começa a tomar uma medicação, ela começa a tomar, com o tempo já não faz mais efeito, aí precisa aumentar aquela medicação, e assim vai, quando vê, está tomando 5 medicações e tudo mais, e parece que nunca... Parece que tem uma busca desenfreada para suprir alguma coisa e nem ela sabe o que é. Né? Então, quando a gente fala sobre equilíbrio, há que se pensar, né? A que equilíbrio é esse que a gente está buscando? Né? Porque falar de equilíbrio, falar de que existe aí uma emoção, um equilíbrio nas emoções, um equilíbrio na razão, é dizer de uma normalidade, é dizer de que existe uma normalidade, uma cultura normal. E aí a gente vem, juntamente com o poeta, e eu não lembro quem canta essa música, vai dizendo, de perto, alguém é normal? Né? E a gente... Wesley, então assim, para a gente, pegando essa linha sua, esse raciocínio, para a gente começar na temática, então assim, o que é uma saúde mental? E o que vem a ser a saúde mental hoje? Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai usar essa palavra hoje, porque parece que é uma tentativa de generalizar uma coisa que não dá para generalizar. Não dá para mim dizer
totalizar e dizer é isso e pronto, acabou. Só um minutinho que eu estou mandando o link para uma pessoa que quer participar e não está conseguindo acessar. Só um pouquinho, gente. Então, ok. Então, pessoal, enquanto ele está mandando o link, nós estamos hoje Isso. com o psicólogo e psicanalista Wesley Godoy, que está falando conosco sobre saúde mental, uma busca pelo equilíbrio, né? Então, anteriormente ele fez já a sua introdução a respeito da temática e eu fiz a pergunta para ele o que é saúde mental, né? O que vem a ser a saúde mental. Uhum. Então, como eu estava dizendo, como eu estava colocando, não dá para podermos, de certa forma, definir e dar uma definição geral disso. A gente vai encontrar, talvez, aí na análise do comportamento, uma definição de saúde mental, nós vamos encontrar aí, de repente, na psicologia, uma definição de saúde mental, e aí a gente chega na psicanálise que não vai ter definição. A gente vai chegar na psicanálise e vai interrogar, e vai fazer uma questão em cima do que é saúde mental, e perguntar, né, o que vem a ser primeiro saúde. Porque quem diz, né, que eu tenho saúde, quem diz que eu não tenho? Né? O que vem a ser saúde? A Organização Mundial da Juventude, na Organização Mundial da Saúde, ela vai dizer que saúde é o completo estado de bem-estar. A questão é, o que é completo hoje? Né? O que é um completo bem-estar? Porque muita gente aí, né, vive com pressão alta, com diabetes, com depressão, com ansiedade. Então, é por isso que eu deixo essa interrogação. Porque a saúde mental, ela vai dizer e vai colocar, né, uma questão, né, como que eu estou, de certa forma, lidando com o meu eu, com a minha forma de viver, com o meu desejo, com as minhas questões pessoais. E que muitas vezes, por conta dessa busca pela normalidade ou por essa busca do equilíbrio, às vezes a gente é podado, às vezes a gente é excluído, porque, de certa forma, ninguém aguenta, ninguém consegue escutar, às vezes, o que o eu tem para dizer. Que, às vezes, o outro não suporta porque é muito difícil até para o outro, porque o outro também não lidar com as suas questões, não lidar com o seu próprio desejo. E quando eu coloco desejo aqui, eu não coloco desejo sexual. Coloco como se fosse uma forma de impulso para viver, né? Um impulso que faz com que você esteja caminhando, esteja vivendo, né? E é algo muito íntimo de cada um. Wesley, a título até mesmo de interatividade com os nossos internautas que estão aqui online conosco, e até para levantarmos um pouco a nossa discussão aqui a respeito desse tema tão importante na atualidade, quando alinhávamos o tema, né, eu questionava você e gostaria que você falasse um pouco disso aqui para os internautas, para nós, para que ficasse registrado também para o nosso conhecimento, do porquê o tema ser formulado em forma de pergunta, né? Ao passo que, ao meu modo de ver, por aquilo que li, já estudei, penso que a saúde mental passa necessariamente pelo equilíbrio. E aí você já colocou algumas coisas aqui no início dessa live, que para mim são pontos nodais que precisariam de 3, 4 lives para nós compreendermos. Né? Quando você fala assim que existe um mal-estar inerente no ser humano, na sociedade. Aí eu fiquei me questionando se para a psicanálise, né, e o seu modo de compreender, se não existe um equilíbrio, se não existe uma normalidade. E me parece que a psicanálise, ela questiona demais, ela pergunta demais,
e parece que dá poucas respostas. Como é que você vê essa questão desses questionamentos que surgem e ao passo das respostas que parece que ficam em aberto? O ser humano hoje busca por respostas fora de si mesmo. O ser humano procurou respostas na religião, não encontrou. O ser humano buscou respostas na filosofia, não encontrou. O ser humano buscou respostas na ciência e não encontrou. O ser humano buscou respostas nas medicações e não encontrou. Então, o ser humano o tempo todo está em busca de respostas que, na verdade, são indagações que ele tem com ele mesmo. E se a gente não trabalhar com essas perguntas, a gente não vai chegar nisso. A psicanálise não trabalha com respostas. A psicanálise não trabalha com respostas prontas. E é aí que está a grande sacada. Porque o mundo procura respostas, busca por respostas e não encontra. Então, por que a psicanálise vai trazer respostas? Sendo que as respostas que já são dadas são insuficientes. A resposta para a nossa felicidade, já dizia o Freud, é individual, é subjetiva. Cada um faz a sua. Pegando então essa questão da felicidade, Wesley, a felicidade é absoluta, então, ou ela é relativa? Quando a gente está falando de verdade, de amor, né, quando estamos em torno de uma ditadura de sociedade, aí a gente tem essa palavra, felicidade, né, algo que me contempla, algo que me completa. Então, ela na psicanálise, né, ela é absoluta, ela é relativa, entre esses casos de verdade, de amor, como que a psicanálise vê a felicidade? Eu quero tomar muito cuidado quando eu uso a palavra relativo, para não cair no relativismo, né? Exatamente. Mas eu prefiro usar a palavra subjetivo, né? Essa felicidade que a mim é subjetiva, ela precisa passar pelo crivo de 3 represas, de 3 diques, de 3 barreiras, que é da vergonha, do nojo e da moral. São os 3 filtros que o Freud vai falar, que ele não vai usar o termo felicidade, mas a gente pode colocar hoje como felicidade, que ela vai passar por esse crivo, para poder, a gente poder, de certa forma, fidelizar isso. Fidelizar ou legitimar essa felicidade. Por isso que eu digo, a felicidade ela é subjetiva. Cada um precisa encontrar a sua, passando por esses 3 crivos, que não é a sociedade nem a educação que coloca. Isso é uma forma que o próprio sujeito, que o próprio ser humano vai percebendo. Wesley, quando você fala que o ser humano procurou respostas na religião e não encontrou, procurou na ciência e não encontrou, procurou na filosofia, enfim, em todas as áreas, nos campos do saber e qualquer outra área, eu penso que quando nós falamos em ser humano, nós diluímos a personalidade do ser humano, né? Quando nós falamos ser humano, parece que é uma massa, né, totalitária. Mas quando nós falamos em pessoa, nós estamos falando em indivíduo. E aí eu penso que o indivíduo, a pessoa, encontrou sim resposta na religião. Por exemplo, quando eu olho para... Mas claro, a gente nunca generaliza, né? Mas exatamente por isso. Quando eu falo em humanidade, em ser humano, eu totalizo. Quando eu falo em pessoas, eu individualizo. Então eu digo, olha, existem pessoas que encontraram respostas na religião, na ciência, no ateísmo, né? Mas quando eu falo humanidade, o ser humano, aí então parece que fica um pouco mais diluído, né? Mas é verdade.
Eu também concordo. Tem pessoas que encontraram respostas na religião, em qualquer coisa que seja aí. Mas também tem pessoas que não encontraram. E eu trabalho, né? A psicanálise trabalha com esse não todo. Não todo mundo encontrou. Não todo mundo. Tem pessoas, a gente vê e escuta muito isso dentro do consultório, pessoas que se martirizam de uma forma por conta de leis e regras que alguma instituição, por exemplo, a gente está falando da religião, impõe. Então, não é todo mundo. Não todo mundo encontra resposta na religião. Não todo mundo encontra respostas na filosofia e etc. Michel Foucault, ele vai colocar isso, né? E eu acho muito interessante, né? O ser humano, o homem, para santificar o homem, criou os mosteiros. Para moralizar o homem, criou as cadeias. E para dar saúde, criou os hospícios. Mas também não deu conta. Porque se tivesse dado conta, a gente não ia ter 500 mil igrejas, não ia ter 500 mil teorias da filosofia, 500 mil teorias dentro da psicanálise, 500 mil teorias a respeito do que é a vida. Não deu conta e nunca vai dar. E a psicanálise talvez aponta para isso. Que a gente nunca vai dar conta de tudo. E esse é o desespero. Porque a gente vê por aí todo mundo querendo dar conta de tudo. E não vai. Então, nós, em tese, não temos um equilíbrio. O que é um equilíbrio, então? Não sei. Não sei. Se a gente for pensar pelo lado da psicologia, a gente pode dizer que é tentar organizar e equilibrar a saúde com a doença, ou a razão com a emoção. Pode ser. Para a psicanálise, a gente não é dono do nosso próprio corpo, porque tem algo que pensa em nós, tem algo que habita em nós que a gente não conhece, que é o inconsciente. Né? E a gente vai para análise, a gente faz análise justamente para saber desse inconsciente, para saber desse algo que pulsa em mim, eu não sei o que é. Wesley, a respeito disso que o professor Tiago falou, existe um ditado latino que diz mens sana in corpore sano. Ou seja, uma mente sã reflete um corpo são. E pelo viés filosófico, por exemplo, se nós formos recorrer, por exemplo, à filosofia aristotélica, ou à filosofia platônica, à filosofia agostiniana, enfim, a filosofia de Santo Tomás de Aquino, para todos esses, a mente sã, né, o equilíbrio humano, é justamente você viver a virtude. Quando eu procuro o bem, o belo, quando eu contemplo a verdade, enfim, quando eu pratico as virtudes, eu vivo uma vida virtuosa, obviamente, e, por suposto, vivo uma vida equilibrada. Isso não significa que eu não tenho momentos de desequilíbrio. Por exemplo, quando você citava a frase de Michel de Foucault, dentro dos mosteiros existem freis surtados, freis infelizes, não é? Da mesma forma que na psicanálise, no campo dos professores, enfim. Mas eu penso que essa questão do equilíbrio humano, ele tem a ver, sim, com essa questão de tentar, né? Até no post que nós divulgamos, nós tínhamos lá o homem, como você havia comentado momentos antes da live. Ele está tentando se equilibrar numa linha tênue. E a vida é essa linha tênue. Ora nós pendemos para um lado, ora pendemos para o outro, mas nós precisamos buscar o equilíbrio. Porque Então, se nós não nos buscar. equilibrarmos... É verdade, concordo. Mas se a gente for pensar também, Rodrigo, eu não sei como é que é o nome daquele aparelhinho que... cardiograma, não sei,
que indica a pulsão do coração. A pulsão do coração, se ela estiver em equilíbrio, a pessoa morreu. Se Mas ela aí não é tiver... Então, mas é uma linha reta. Agora, a pulsão do coração é isso aqui. É isso aqui. O coração, ele pulsa desse jeito. Ele pulsa em ondas. Agora, se a gente pensar dessa... E o ser humano como você falou, essa linha tênue mesmo. Cheia de montanhas russas. Está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Pensar o ser humano em algo, né, numa linha reta, eu não sei se é viver realmente. Porque parece que é uma certa imposição de que a gente não pode sofrer, a gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar muito feliz, ficar muito triste. Por que não pode sofrer? Quem disse que a gente não pode sofrer? Quem disse que a gente não pode ficar triste? Né? A gente está vivendo um período de pandemia, né? Muitas famílias perderam seus entes queridos por conta da Covid, e aí a gente vai falar para essa pessoa de otimismo, a vida dela está uma bosta, está uma droga, perdão pela palavra, né? Mas a vida dela está uma droga, como é que a gente vai falar nisso? É a gente poder, né? A gente está falando de saúde mental quando a gente dá espaço para essa pessoa falar da dor dela. Né? A gente fala de saúde mental quando a gente fala de saúde mental, quando a gente dá espaço para o outro ser humano falar do sofrimento dele, falar da angústia de que é ter perdido um ente, de que é ter vivido um sofrimento, de que é tá em uma depressão. E a loucura e o maior paradoxo de todos é que quando a gente fala do nosso sofrimento, quando a gente fala das nossas dores, elas, de certa forma, alivia, desangustia, alivia, ampara. Muito pelo contrário do que muitos ensinam aí, que você não pode falar sobre as suas dores, você tem que esquecer dos seus problemas, né? Os seus problemas, você deve esquecer, Hakuna Matata. Né? Mas então, Wesley, se alguém procura um psicanalista, vai lá, faz essa terapia, eu quero obter respostas de alguma coisa, mesmo no meu desabafo, né, não sei como é que vocês psicanalistas dizem Análise. em caso de... Então, Análise. assim, na análise, na minha análise, eu vou para buscar uma resposta positiva. E Não. se eu saio Positiva, de lá, eu não vai vou para sair buscar. de lá. O Porque ser humano não vai para diz, buscar resposta positiva. Ele vai para poder buscar um alívio. Ele vai para buscar um alento. Como Me você fala sobre a conduz sua dor. para uma análise? Me fala da sua dor. Me fala do seu sofrimento. Eu quero ouvir, eu estou aqui para te escutar. Seu problema é com a sexualidade? Me fala sobre a sua sexualidade. Não quero saber de moral, eu não quero saber se é pecado ou não, eu não quero saber se você errou ou não, eu quero saber como que tá como que é para você lidar com o seu erro. O analista, ele não está preocupado em quantas pessoas o fulano matou, com quantas pessoas a mulher saiu ou o homem saiu à noite. Ele está preocupado em como ele lidar com tudo isso. Porque isso, a sociedade, o mundo lá fora, não vai escutar. Porque o ser humano, essa pessoa que me procura, já está cansada de escutar o quê? Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Você não pode fazer isso. Né? Ou, não pode falar que não pode se matar. Onde já se viu
né? A vida é um dom de Deus, é a coisa mais linda do mundo. Não, me fala sobre a sua vontade de se matar e eu quero escutar. Por que que você tem vontade de se matar? É Ótimo. E você aí, dar ouvido a esse sofrimento que em outro lugar a gente não vai escutar. sim, até aí beleza. A pessoa chegou lá e falou, olha, eu quero tirar minha vida. Olha, eu estou adulterando. Qual é o resultado? Qual é a solução? O que se fala para essa pessoa? Porque não é só ouvir. Essa pessoa está indo lá porque ela tem um drama por trás de si. Né? É Ela vai lá exatamente revelando a esse sua drama. alma. Quando a gente fala de drama, a gente fala de uma história. Exato. E atrás do drama, que é o sofrimento, tem uma drama. Um drama que envolve essa história. E é importante a gente saber disso. Todo sofrimento tem uma história por trás. E é importante a gente entender o quanto que essa história, né, tem sentido para esse sujeito. E a gente vai colocar essa história para o sujeito ouvir. Querer uma resposta é uma tentativa também de tamponar algo que está dentro de mim. Eu não Seria uma vou dar uma retrospectiva. resposta. Eu não dou uma resposta. Justamente por conta disso. Porque se eu tamponar, a gente não vai poder contornar esse buraco. A gente não vai poder contornar essa falta. E a possibilidade que a psicanálise dá para quem procura um trabalho psicanalítico é poder fazer com que o analisante, o paciente que me procura, contorne esse mal que é incontornável. Pelo menos saiba um pouco mais sobre ele, para que ele possa encontrar saídas mais eficazes para a vida. Por isso que a gente diz que os efeitos terapêuticos de uma análise é muito maior, porém é um pouco mais demorado do que os efeitos das terapias convencionais. Porque as terapias convencionais, elas fazem mudança de comportamento. E o analista, dentro da psicanálise, ele não está preocupado em mudança de comportamento. Ele está preocupado qual é a articulação que a pessoa tem na vida para fazer aquele comportamento. E é a partir disso que ela vai se dando conta. E a partir disso que vai mudar, e às vezes vai mudar sem perceber. Por isso que eu digo que é uma mudança de comportamento mais eficiente, porque tem uma longa duração maior, tem uma duração maior. Wesley, anteriormente você falava a respeito dessas pílulas de felicidade. Eu concordo contigo. Sobretudo de madrugada, se nós ligarmos a televisão, sobretudo no campo da fé, nós temos aí diversas igrejas, religiões, oferecendo pílulas de felicidade, pare de sofrer, etc. Eu penso que saúde mental tem a ver também com equilíbrio, obviamente, mas ele rima muito com empatia, com se colocar no lugar do outro, na dor do outro, com compaixão, sofrer junto com o outro. E aí eu penso que é importante nós compreendermos o ser humano na sua totalidade, corpo, alma e espírito, soma, psique e nefesh. Ou seja, não é só o psicológico do ser humano que está sofrendo, que está abalado com a perda de um ente, por exemplo. Todo o corpo, todo o organismo físico, psicossomático, sofre com isso. Aí eu penso que a nossa sociedade hoje falta um pouco mais de solidariedade, falta para o ser humano, ser mais empático. Concordo com você. O ser humano, pensando nessa forma de empatia, ele não tem essa empatia, muitos pelo menos, porque não sabe lidar com a sua própria dor. Como é que vai lidar com a dor do outro? Se eu não sei lidar com a minha dor, eu não consigo lidar com a dor do outro. Poder me colocar no lugar do outro.
porque a minha dor é maior. Eu não sei se vocês já têm, se vocês têm, mas eu tenho amigos que às vezes eu vou desabafar com eles, e falar assim: "Ei, meu filho, a minha vida tá pior que a sua". Mas ó, aí você fala: "Olha, eu tô passando por isso, isso". Então, mas eu tô passando por isso, por isso, por isso, por isso. Exato. É como se o outro sempre tivesse uma dor maior. Isso não é É como se esperar. tivesse uma régua que pudesse medir qual dor é maior, mais forte, mais Como se pesada. aquilo fosse amenizar, como um com o outro, né? Somando as Exato. dores. Exato. Eu concordo plenamente, né? Então, por isso que eu digo, né? Hoje, uma escuta qualificada é muito difícil, porque a gente vê muito preconceito. Nossa, a gente não pode dizer assim abertamente, mas a gente recebe muita gente na clínica, né? É, mal por conta de certos, vamos dizer assim, de certas rigidezes, será que, não sei nem se existe essa palavra, mas de certas rigorosidades, né, de certas instituições, né, de certos analistas, que, meu, né, a pessoa vem acabada, destruída. Né? Então, acho que é importante isso. Né? Mas a gente só consegue se colocar no lugar do outro a partir do momento que a gente entende o nosso lugar, a partir do momento que a gente sabe do nosso sofrimento, sabe da nossa dor, a partir do momento que a gente também já sofreu. Sobre essa questão da felicidade, que, ao meu ver, tem a ver, né, está relacionado com essa vida, com essa saúde mental, uma vida equilibrada, acho que a felicidade é condição imprescindível para a sobrevivência, para a existência nesse mundo. É claro que nós não conseguimos ser felizes sempre, mas eu gostaria de citar uma frase de William James, que é o pai da psicologia moderna, e ele diz assim: o pássaro não canta porque está feliz, mas sim ele está feliz porque canta. E aí parece, né, nas entrelinhas desse pensamento de William James, parece que soa uma interioridade. Então, felicidade tem muito mais a ver com algo que está no meu interior do que o exterior. Então, eu não preciso comprar um carro para Exato. ser feliz, eu não preciso de uma casa para ser feliz, eu não preciso de companhia de pessoas para ser feliz. A felicidade está dentro de mim, é algo interior. Exato. E aí a pergunta que eu faço, né? A felicidade é o caminho ou é a chegada? Né? Eu acho que isso é importante se questionar, porque achar que se eu comprar aquilo eu vou ter a felicidade é me eu perceber uma insatisfação, é ficar insatisfeito porque eu vou comprar e eu vou ficar infeliz porque eu já tenho, e aí eu vou querer outra coisa, aí eu vou querendo mais, eu vou querendo mais. Tem um filme que fala muito sobre isso, Madame Bovary, né? Trabalhei esse filme semana passada e ele vai dizer disso. É um filme de 1800 e a Eulinda, se ela estiver aqui, ela assistiu esse filme, ela sabe falar muito bem dele também. O filme Madame Bovary vai dizer muito sobre isso. Né? É uma mulher que viveu em 1836, né? Gustave Flaubert, e ela vai, de certa forma, né, ela cheia, uma pessoa muito culta, que lê muito, lia muitos romances, e acreditava que a vida era aquele romance. Acreditava que a vida era aquele conto de fadas que estava ali naquele filme, que estava ali naqueles livros. E aí ela estudou no convento, e as irmãs perceberam que ela não tinha vocação para ser freira, e aí ela sai do convento, e nisso que ela sai, o pai arruma um casamento com um médico, Charles Bovary, e aí ela casa achando que vai ser aquele conto de fadas que ela viu nos livros. Porém, ela percebe que não, né? E aí é onde ela vai tentar buscar a felicidade, se é que a gente pode dizer assim,
em outras coisas. Aí ela vai buscar no adultério e não encontra, ela vai buscar no consumismo e não encontra, ela vai buscar né, nas roupas, né, nas leituras e não encontra, porque não se trata de coisa material, né? Se trata de algo muito mais, como você muito bem disse, interno a si, muito mais subjetivo, que ela não ia sem, vamos dizer assim, né, sem se deitar no Wesley, está nos ouvindo? tá travado, voltou, Ah, agora né? voltou. Né? Que é isso interno em mim, né? Que me leva, me conduz, né? Me move, né? Porque eu não sei se a felicidade é a chegada, né? Eu prefiro acreditar que a felicidade está no caminho, Exato. né? E não está na chegada. É. Porque não tem uma chegada, né? Se a gente for pensar, não tem. Sim. É uma eterna busca, né? Na verdade, tem uma frase de Dostoiévski, que ele diz que dentro do ser humano existe um vazio tão grande, que é do tamanho de Deus. E, parafraseando Dostoiévski, parece que nós precisamos preencher esse vazio procurando fora aquilo que está dentro. E aí vem Santo Agostinho dizendo, né? Santo Agostinho que teve uma vida desenfreada, enfim, e quando ele encontra na religião, por Olha o isso lá no Ferdinando, começo da Ferdinando, tô aqui. pessoas que se encontraram na religião, na filosofia, enfim. Santo Agostinho ele traça um itinerário filosófico partindo da interioridade. A felicidade ela não está numa busca, numa saída de mim mesmo para fora, mas uma partida de fora para dentro. Eu entrando dentro do meu próprio eu, uma busca interna no mais profundo do meu ser para me encontrar. E me encontrando, eu me encontro comigo mesmo, com os meus irmãos, na sociedade, enfim, e até É mesmo com muito. Deus, se aquele Então, ô tipo. Rodrigo, quando a gente pensa nisso, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no autoconhecimento. Porque a gente se conhece não sem o outro, não sem a alteridade, né? Tem um filósofo que vai dizer isso, né? O outro é meu inferno, né? Eu só me conheço a partir do Sabe? momento que eu começo a conhecer o outro, né? Então, né? Às vezes, né? Aquilo que me incomoda no outro é aquilo que habita em mim que eu não entendo e que eu não consigo entender, né? Então, não sem o outro. Né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em entrar, né, em si mesmo, né? Poder olhar para o nosso interior, porque senão a gente cai num. Eu não sei dizer a palavra agora, Acho que um mas egocentrismo, um subjetivismo. um egocentrismo, um subjetivismo, né? E a gente coloca o ismo de doença, né? Que também não é bom, né? Também não é legal, também não é importante, não vamos colocar, né, uma palavra, não é saudável, né? Acho que isso é muito importante, né? Por isso que a gente Eu tem que penso que tomar cuidado eu com penso que até é relevante você fazer essa ressalva, mas essa busca da interioridade não é uma busca isolada. Né? ótimo, Mesmo, por perfeito, exemplo, uhum. se nós procurarmos, por exemplo, os monges tibetanos, que vivem completamente isolados, até mesmo entre eles, se nós buscarmos na Idade Antiga, né, ou medieval, os monges que se isolavam do mundo no deserto, enfim, eles não estavam sozinhos, ainda que estivessem sem um outro do lado. Mas é preciso compreender que este caminho para dentro de si não se faz sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós não somos ilhas. Nós não nos curamos ou melhoramos ou crescemos
ou aprendemos nos isolando, Mas não tanto. interagindo. Mas não tanto. O Freud copiou do Schopenhauer a parábola do porco-espinho, que o porco-espinho. O porco-espinho, para poder sobreviver numa noite fria, numa noite gelada ou no inverno, ele precisa se esquentar. E se você colocar dois porco-espinhos juntos, um vai espetar o outro e vão, né, se afastar. Mas se eles se aproximarem, mas não tanto, é o suficiente para que eles se esquentem, mas que não se cutuquem, né? Eu acho que isso parafraseia muito o que é o ser humano, né? Porque, por exemplo, um casal, se viver 24 horas juntos, né? É aquela, vira aquela harmonia desarmônica, né? Então, o tanto que a gente vê aí que na pandemia aumentou o número de violência doméstica, né? Porque justamente, né, os familiares tiveram que conviverem um tempo maior por conta do isolamento social, né? Aí o estranhamento acontece. Por isso que não sem autoridade, mas nem tanto, porque também o ser humano não aguenta. Tem equidade para viver em harmonia, então precisa de soluções imediatas. Soluções imediatas? Sim, a solução. Separar, não ficar tudo junto, não ficar grudado, né? Mas aí tem que tomar cuidado com o imediatismo também, né? Aí é preciso tomar cuidado com o imediatismo, que é o que hoje, né, a gente... Não do fato em si, vamos fazer no sentido cronológico, né? Vamos falar assim, a um percurso. Em fato, né, tiramos em fato da pandemia. Uhum. Exato, né? Eu acho que é isso, né? Que mais? Nós estamos chegando quase ao final da nossa live, Wesley. E para nós irmos caminhando para os finalmente, eu penso que equilíbrio mental ou saúde, como você trazia a definição da OMS, é quando nós sabemos conjugar a saúde mental com a saúde física. Hoje, por exemplo, nós vemos uma busca demasiada por uma cultura do corpo, né? Por uma idolatria do corpo. É claro que todos nós precisamos nos cuidar, a nossa pressão, precisamos não cair numa obesidade mórbida, enfim. Mas tudo que é demasiado, tudo que é excesso, é compensação de alguma falta. E isso revela a fragilidade do ser humano. E eu penso que essa dualidade entre saúde mental e saúde física precisa ser superada. Até numa live passada que nós fizemos, algumas lives passadas, uma psicóloga dizia isso. Quando alguém toma remédio para pressão, ninguém se importa. Quando alguém toma remédio para gastrite, ninguém se importa. Agora, quando alguém vai num psicólogo, as pessoas falam que ela está louca, as pessoas falam que ela está desequilibrada. Então, assim, a gente se preocupa com o corpo e não se preocupa com a mente, com o consciente, com a razão, com o psicológico. Concordo, Rodrigo. Se a gente for pensar em psicanálise, a gente não tem essa dualidade, né? O ser humano é o corpo. É o corpo. Qualidade. É o corpo. Né? Não tem essa dualidade entre a mente e o corpo, entre o que é de uma ordem ideativa ou de uma ordem que não seja essa que a gente tem. É isso aqui, o ser humano é isso que hoje a gente vê, mais que tem algo, né, aí dentro que às vezes o corpo não suporta, que às vezes o corpo não aguenta. E talvez aí que está a proposta, né, da psicanálise, é poder ajudar, né, dar esse sustento a esse algo que às vezes o corpo não vai suportar, que é a angústia, que é o sofrimento, que é a dor, né?
E muitas vezes lá fora a gente não vai escutar. Lá fora a gente não vai ter esse lugar, né? Esse lugar da fala, esse lugar da escuta, né? Aonde muita gente procura, aonde muita gente está desesperada para isso. A saúde mental, se a gente for pensar nessa palavra, a gente pode dizer que a saúde mental é nós agimos de acordo com aquilo que há dentro de mim, aquilo que há dentro de cada um. Não sem responsabilidade, não sem cuidado, não sem ligar para o outro que está do meu lado. Né? Psicanalisticamente falando, é se haver com o meu desejo. A saúde mental é poder se haver com isso, é poder se haver com o que está dentro de mim. A psicanálise seria, então, uma tábua de salvação? Não, não. Ela questiona esse lugar. Ela questiona esse lugar. Ela põe em xeque até ela. A psicanálise não quer ficar nesse lugar. É claro. É claro. Mais uma entre tantas outras. Com certeza. Com certeza. Que pode ter resultado para você, que não pode ter. É mais uma. É mais uma. Acho que isso é importante. Acho que isso é importante ressaltar, sem cair no relativismo, né? Porque às vezes nós absolutizamos demais, por exemplo, determinada ciência e damos o descrédito a todas as outras, né? Pelo contrário, cada uma, no seu modo de ser, de agir, tem um contributo a dar à sociedade, à pessoa, enfim. Concordo, Rodrigo. Né? A religião tem a sua função, né? Que é trazer o alívio, talvez, que é trazer aí um caminho e tudo mais, né? E cada forma, cada pensamento, cada linha tem a sua função aí, né? E a psicanálise é mais um. Importante isso, Wesley. Importante. Mas estamos encerrando então a nossa live. Desde já, um forte abraço. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite da ACA em partilhar conosco desse momento. A gente sabe que uma live é muito curta, né? 50 minutos, igual o professor Rodrigo falou. Se a gente fosse debater todo nosso questionamento, vamos fazer live aí hoje, amanhã, depois para a gente dar sequência nesse assunto. Mas foi bem pertinente, né, a sua colocação. Eu acho que os internautas compreenderam bastante. E se quem quiser entrar em contato com você, procura pelo seu link que está lá no Facebook. Isso. Ou procura onde fica o Instituto. O Instituto Lalang fica aqui na rua Sena Martins, 520, próximo aqui entre o Moringão e o Iate, aqui em Londrina mesmo. Né? Vem aqui tomar um cafezinho, conhecer esse lugar de clínica e transmissão da psicanálise. Então, um abraço, se cuida e até um próximo, se Deus quiser. Opa. Fica bem. Um abraço para todos os nossos internautas também que compartilharam conosco dessa live, tá bom? Só lembrando, pessoal, então, que semana que vem inicia-se o curso de seminário online, dia 27 ao dia 30 de outubro. Inscrições estão abertas. Quem quiser, manda um oi lá no direct para a gente, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, Obrigado, Wesley, pela sua presença aqui conosco, através dessa live, dessa interação. Certamente todos nós sairemos daqui mais enriquecidos e com uma consciência mais alargada. Obrigado pela sua presença e pela sua contribuição. Eu agradeço muito a possibilidade da gente poder abrir esse diálogo, né, de eu poder fazer a transmissão da psicanálise, poder falar um pouquinho do meu trabalho, poder falar um pouquinho desse lugar, agradecer a Eulinda, a Marina, a Catina, né, todos vocês que participaram, e eu estou aqui à disposição para outras oportunidades, né, eu acho que é muito importante a gente poder, né, abrir, né, esse diálogo, né, se interrogar a respeito do que dizem para nós e do que é colocado, isso é muito importante. Obrigado, boa noite. Obrigado àqueles que nos acompanharam e até a próxima semana. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite.